Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! A gente vai focar nisso aqui, começar com essa pergunta: o que diferencia um átomo do outro? Tá? Beleza? Nós vamos começar, nós vimos os modelos. Agora a gente vai entender como que nós organizamos os átomos hoje em dia. A gente viu quais são as partículas que compõem um átomo, ok? Vimos 3 partículas ali que a gente vai trabalhar, chamando elas de partículas: próton, nêutron e elétron, ok? E como que isso dá uma característica para o átomo, beleza? Então a gente começa aqui falando de número atômico e número de massa. O número atômico, pessoal, nós vamos dar essa sigla aqui para ele, o símbolo representado com a letra Z, e o número de massa com a letra A, tá bom? Z e A. Número atômico Z e número de massa A. Beleza? Tranquilo, coisinhas que a gente tem que gravar. Aí existe uma formulazinha para nós identificarmos a massa de um átomo, a massa atômica, que é A, ou seja, o número da massa é igual a Z mais N. Z, número atômico, N, número de nêutrons. Número atômico eu também posso entender, galera, como número de prótons que tem naquele núcleo, ok? Então a massa é próton mais nêutron, ok? Gravem essa formulazinha, a gente pode usar ela de diversas maneiras. Por exemplo, pegando aqui, ó, como a gente vê na tabela periódica, esse aqui, galera, é o sódio, tá bom? Aqui em cima, nós temos o número atômico demonstrado na tabela aqui no elemento. Então, Z. Aqui embaixo eu tenho A. Se eu perguntasse para vocês, qual que é o N aqui? Se a gente substituir, galera, a massa é 23, igual, o Z é mais N. Se eu passar N é igual a 23 menos 11, dá 12, ok? Então eu posso fazer essas jogadinhas somando nêutrons e prótons para obter massa, ou subtraindo próton e nêutron da massa para obter próton ou nêutron, ok? Mas a formulazinha é essa relação. Ah, é uma fórmula, mas é uma relação. A relação é próton mais nêutron dá massa, ok? Essa é a relação. É isso que vocês têm que pegar. Então, o que caracteriza a massa do átomo, como a gente viu lá nos modelos? Próton mais nêutron. Nós vamos seguir nessa linha, beleza? Aí, sabendo disso, nós vamos para algumas semelhanças atômicas. Os átomos podem ter semelhanças. E quando algo é parecido, é similar, a gente coloca o termo isótopo, isóbaro, isótono, isoeletrônico. Então a gente coloca esse iso para dizer uma igualdade, uma semelhança. O isótopo, galera, ele tem a mesma quantidade de próton, mas tem diferença em massa. O isóbaro, ele tem mesma massa, mas diferente quantidade de próton. O isótono, mesma quantidade de número de nêutrons. Então vocês percebem que o isótono tem N, isótopo P de próton. Aqui isso vem de massa, esse Ba, ok? E isoeletrônico, elétron vem de mesmo número de elétrons, ok? Galera, isso vem de mesmo número de elétrons. Então eles podem ser iguais em prótons, massa, nêutrons ou elétrons, ok? E nós podemos classificar eles em relação a essa igualdade. Por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho, gente, para vocês aqui falando que aqui, nesse exemplo, carbono 12, carbono 14, tem Z, número atômico 6, número de nêutrons 6 e 8,
número de massa 12 e 14, eles têm o que igual, gente? Igual de número atômico. Então, se eles têm a quantidade igual de número atômico, eles são isótopos, ok? Porque o número atômico deles é igual, tá? Agora aqui, pessoal, vamos nesse outro. Eu coloco que Z do argônio, ele é 18, Z do cálcio é 20, N do argônio 22, N do cálcio 20. A massa do argônio 40 e do cálcio 40. O que eles têm igual? Eles são o que então? Isóbaros, ok? Isóbaros. Então eles são iguais em massa. Esses aqui agora, carbono 14, nitrogênio 15. Número atômico 6 e 7, número de nêutrons 8, número de massa 14 e 15. Eles são iguais ao quê? Nêutrons. Então eles são isótonos. E para fechar, neônio e flúor, número atômico 10 e 9. E não estou colocando os outros dados aqui, não são relevantes. Mas o flúor ele tem um tracinho aqui em cima, ó. Tá vendo? Vocês estão observando? Esse tracinho em cima significa que ele tem uma carga negativa, tá? Ele tem uma carga negativa. Aqui eles vão ser isoeletrônicos, ok? E eu vou já aproveitar para falar para vocês sobre esse tracinho aqui das coisinhas chamadas íons, ok? Íons são aqueles elementos, átomos ou substâncias que adquirem carga, ok? Eles vão adquirir carga. Para isso a gente tem que entender uma coisa chamada estado fundamental também. No estado fundamental, galera, no estado fundamental, o número atômico, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? Número de prótons igual ao número de elétrons no estado fundamental. Estão comigo? Beleza? O número é igual. Então aqui, gente, vamos voltar no nosso caso aqui em cima, ó. Vamos voltar no nosso caso. O flúor, se ele tem 9 prótons, quantos elétrons ele tem? No estado fundamental, número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o flúor tem 9 prótons, ele tem 9 elétrons. Mas se aí ele está com carga negativa, ele ganhou um elétron, ele fica com quantos elétrons? 10. Por isso que ele é isoeletrônico do neônio, que ele vai ter 10 elétrons também. Porque o neônio tem quantos elétrons? 10. Deu para pegar? Então aqui, gente, nós vamos dar nome para isso. Quando perde-se um elétron, o átomo ele fica, ou a substância, ela fica positiva. Se tiver positiva, nós damos o nome de cátion. Se ganhar elétron e ficar negativo, nós damos o nome de ânion. Ok? Ânion. Então aqui, gente, por exemplo, o sódio, ele perdeu um elétron, perceba antes, setinha, antes da reação, depois da reação. O sódio, ele perde um elétron, ele fica positivo. E sai um elétron que é carga negativa dele. Na contramão, se eu tenho um cloro que ganha um elétron, ele fica negativo. Aqui então, positivo, nós temos um cátion. E aqui negativo nós temos um elétron. Deu para pegar, gente? Deu, galera? Dúvida aí? Zero dúvida, professor?